Oi, gente! Aqui é a Thaís. E aqui é a Miriam. E aqui é a Lavínia. E esse é o Amigos Curi Podcast. Vamos iniciar o episódio de hoje contando um pouquinho do que é o Amigos Curi. O Amigos Curi, ele vem de uma palavra latina que significa amigo da corte e tem como função auxiliar e dar soluções para as demandas judiciais, principalmente. E aí a gente teve essa ideia de colocar como um nome do nosso podcast, porque justamente pela essa função do Amigos Curi de trazer informações para uma solução de uma demanda, que acontece muito no âmbito do direito, a gente pensou que seria interessante trazer esse nome para o podcast, porque esse é exatamente o nosso objetivo aqui, né? Trazer pessoas que já passaram por diversas situações e que têm bagagem suficiente para trazer informações para muitas vezes solucionar um problema que você está passando aí em casa, e a gente também, né? Porque o objetivo é a gente crescer junto. Isso. Aqui nós vamos falar sobre diversos assuntos, não só sobre o direito. A gente vai falar sobre as nossas dores, né, como estudantes, como profissionais, ansiedade, muitas coisas. A gente os desafios do início da isso. carreira, que não é fácil. Não é fácil, exatamente. Então, esse é o nosso objetivo, né? Superar todas essas dificuldades que a gente crê que todo mundo tem, né? Insegurança, comparação, ansiedade, enfim, tudo isso que a Miriam já citou aqui. Então, a gente vai falar para vocês um pouco de como vai funcionar, vai ser dividido o nosso podcast, porque, como vocês viram, tem uma pegada de direito, mas a gente quer abordar outras áreas também. E não pense que vai ser um podcast tradicional como os outros, porque não vai ser. A nossa ideia é ser bem Não mais vamos trazer o coloquial. juridiquês, Isso, né, e sim as vivências. exatamente. Então, assim, o quadro principal do podcast vai ser entrevistas. A gente quer trazer pessoas, advogados, juízes, pessoas que já passaram, né, assim, por todas as dificuldades para chegar onde chegaram, e que pode trazer conhecimentos, informações pra gente, ajudar a gente. Teremos também... Não. Teremos também Café e uma Prosa. Vamos falar sobre literatura, filmes, séries, músicas. Sim, e teremos também, esses são o quadro principal, né, que vai trazer pessoas mais do ramo do direito, e os quadros secundários, que são esse que ela falou, o Café e uma Prosa, que é bem legal, e vai ter um outro quadro que vai se chamar Gente Como a Gente, né? Esse quadro, o objetivo é trazer pessoas de diversas áreas, de outras áreas que não só do direito, e conversar sobre diversos assuntos também, diversos temas. Então, assim, o objetivo do podcast, como vocês podem ver, é bem variado, vai ter muita coisa legal aí pra vocês assistirem, né? E a gente fazer também, né? A gente fazer. Sim, vamos aprender todos juntos. Vamos, porque é isso, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da gente, só pra vocês conhecerem, pra criar uma conexão. Acho interessante. Quer começar, Miriam? Pode começar. Começa, Thaís, então. Né, como visto na apresentação, eu sou a Thaís. Eu me formei em Direito no final de 2020, em plena pandemia, né? Nós nos formamos juntas. E, né, passei na UAB recentemente, mas, né, como todo início de carreira, a gente fica com muito medo, muitos anseios, sem saber para onde ir, qual o rumo, né? E eu estou assim também, então é isso. E, né, vamos todos se conhecer e aprender juntos. Eu acho que a história dela se aplica muito a gente, né? Nós duas. Porque a gente também se formou no final de 2020, em plena pandemia, né? A gente fez TCC, foi... Assim, a gente teve que vencer várias barreiras que a gente não estava esperando vencer, né? E somos todos formados em Direito. E eu também passei na UAB no ano passado, peguei minha carteirinha
E também estou nessa mesma luta, assim, né? O jovem advogado, eu acho que encontra muito isso. Na faculdade, a gente vê muito sobre teorias, né? O pouco de prática que a gente pega é na prática jurídica, mas sempre tem um professor ali auxiliando e alguma coisa. Quando a gente entra no mercado de trabalho cru, assim, que a gente vê as dificuldades práticas da nossa profissão, vem um gelo, né? Vem uma insegurança, assim. E é isso, eu acho que tem muito isso aqui, do porquê que a gente fez o podcast, né? Pra a gente conseguir vencer junto com vocês, que eu creio que tem muita gente aí passando pela mesma situação. Vencer essas inseguranças, essas dificuldades que vai aparecendo. Porque a faculdade, ela não ensina isso, né? A faculdade, ela tem um sistema de núcleo de prática, que é muito legal. Sim. Mas é como a Lavínia falou, sempre tem um professor ali, então sempre tem alguém a quem você recorrer. Mas quando chega, né, você ali com a sua primeiro cliente, quando chega ele, e aí ele já quer saber a solução do problema e você dá, né? E a gente já fica assim, entra no desespero, meu Deus. E o medo de errar, porque agora no NPJ você é um aluno, você pode errar, né? Agora, quando você tá como advogado, você tá lidando com a vida de um cliente. Então, se você errar ali, né, os danos colaterais muito maior. Porque se você errar, vai ter um professor que vai corrigir a sua peça e você fala, nossa, legal, errei, agora eu aprendi uma coisa nova. Na prática, você fala, meu Deus, errei, agora? Sim. Fala, Danila, sobre você agora. Eu também, né, sou bacharel em Direito, tô buscando o meu lugar ao sol. Eu acabei optando ir para o lado do concurso público. A OAB não estava nos planos, até que tudo mudou quando eu consegui a aprovação na primeira fase. E aí agora estou em busca da segunda fase. Que vai dar certo. Em nome de Jesus, a gente vai voltar aqui pra falar que ela é advogada oficial. E aí é um dos motivos também, né, que acaba sendo muito compatível o objetivo desse podcast, né, que é ajudar nessa trajetória, onde a gente tem tanta coisa para estudar, e aí além dos estudos vem a questão da insegurança, né, porque não é uma prova simples, assim como o concurso público é algo que mexe muito com o nosso emocional. E nosso psicológico, ele fica muito abalado, porque além de ter as outras pessoas perguntando, né? Você já passou, já passou? Tem uma pressão externa. Tem a nossa autocobrança, que ela é muito forte, muito presente, e muitas vezes atrapalha a gente na hora da prova. Eu considero ela pior do que a pressão externa. A pressão da sociedade, porque a sociedade exige, a família exige, mas quando a gente se martiriza, é pior ainda, né? Então a gente tá aqui com esse objetivo de juntos vencermos essas barreiras internas, sabe? E uma coisa muito interessante que a Miriam falou, é que ela falou assim, meu objetivo principal era o concurso público. Eu posso dizer por mim que eu também quero concurso público, mas passei na OAB e assim, a gente fica nessa dúvida, né? Principalmente nesse início. Será que eu quero concurso público, advocacias, mas e aí a gente fica toda nessa, como é que eu vou conciliar os dois estudos, principalmente, né? A gente fica assim, porque é muita matéria e você tem que focar em algo. Então tem todas essas celeumas assim, que correm por volta do estudante de direito, e eu acho que de outras profissões também. Eu acho que todo início de qualquer profissão é difícil, tem as suas dificuldades, mas é isso, assim, a gente tá para compartilhar com vocês e trazer pessoas assim que já passaram por isso que a gente tá passando também. Porque a gente se identifica muito quando vê essas pessoas e pensa, nossa, se fulano conseguiu, então também sou capaz. Isso. A história delas, né, é um motivo de inspiração, motivação, e que mostra pra gente que tudo tá ali, tudo é um processo, né? Nós não vamos sair da faculdade, pegar o primeiro cliente e ser 100% perfeito. Tudo, né? Porque nós somos novos na área, então tudo uma questão de trajetória, né? Exatamente. A gente tá no início e, né, nós vamos trazer pessoas, convidados que já passaram por esse inícios diferentes, início de concurso, início de advocacia, né? Início tentando conciliar os dois.
Então vai ser muito importante uma- essa troca de experiências. Isso vai ser uma experiência bem legal para todos nós. Algo que a Thaís falou sobre o processo, né? Porque a gente acha que... A gente olha essas pessoas que a gente admira, que inspira a gente, e a gente acha que, tipo, ela já nasceu pronta. A gente não tem a noção do que ela passou no início. Então, vai ser legal esse podcast, porque a gente vai trazer essas pessoas e ela vai dar o caminho das pedras, né? Tipo, como é que elas fizeram. E algo que talvez a gente não tenha. Talvez a gente tenha uma família que, eu posso falar por mim, que não tem formação em direito, né? Que já não tem um escritório, que não tem esse tutor, assim, que a gente tinha no núcleo, por exemplo. Alguém que fala, olha, vai por aqui, faz assim, assim é melhor. Então, acho que o podcast vai ajudar muito vocês. E a gente. E na verdade, nenhuma das três tem essa descendência jurídica, né? Esse apoio jurídico que seria ter alguém da família, né? Então estamos bem assim, as três nuas e cruas nesse ramo. Então, agora a gente quer fazer uma dinâmica, né? Que eu acho que vai ser legal. E então a gente separou algumas perguntinhas bem improvisadas num saco de plástico. Uma dinâmica pra gente se conhecer melhor, trocar informações. Isso. E pra descontrair um pouco o vídeo, né? Então, cada uma vai pegando. Primeiro Thaisinha. Oxe, tá me tirando? Tá sendo brincadeira. É pra ver. Ah, tá. Entendi. A gente respondendo, né? Entendi. A primeira pergunta, né? Como nós nos conhecemos? Nossa, veio essa. Que legal. Ela é boa. Então, né? Vou começar como eu conheci Lavínia. Né? Quando eu entrei como bolsista do ProUni na faculdade, de segunda chamada. Não, na verdade não foi segunda chamada, foi lista de espera que eu entrei. Então eu entrei assim no final do primeiro semestre da faculdade. E meu primeiro dia de aula foi teoria geral do direito, algo nesse sentido, que eu não me lembro. Nossa, né? Memória boa de Aí, né, eu sentei na cadeira e aí a professora falou já que na semana que vem já seria a prova. Aí me bateu um desespero, caos, pânico, né? Aí eu só virei pra colega de trás e falei, me empresta o seu caderno, pelo amor de Deus. Que era a Lavínia Laís. E aí desde então a gente se atura. Foi, ela falou, não te empresto. Brincadeira, eu falei, claro! Me ajuda! E aí, desde então, né, a gente já pegou uma amizade ali. Sim, e a gente se atura desde então. É verdade. A gente tem muita história juntos. A gente viu também muita compatibilidade, né, desde o primeiro dia. Foi assim, a gente fala que a nossa amizade começou na base do desespero. Sim. E é engraçado que a gente mantém isso até hoje, porque, tipo, surge um desespero. Amiga, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, segura aqui na mão, segura na mão. Né? Uma história com a amiga. E aí, né, aqui na faculdade tinha um grupo de jovens, oração, chamado Fire, né? E a Lavínia me arrastava, porque eu não queria muito ir. E lá conhecemos quem? A Miriam, que é da nossa mesma turma, entrou junto com a gente, mas não chegava a estudar na mesma sala, né? Sim. Acho que foi lá pro terceiro semestre que a gente começou na mesma sala, assim. Mas a gente não falava muito, né? A nossa conexão, ela foi mais na base ali das reflexões do grupo, né? Das orações, das vivências, experiências, os livros, né? Dela. E aí a gente se conheceu assim, pegou amizade. E é isso. Agora, você quer falar da nossa história ou... Não fala, tua memória... Gente, não, gente, memória pra mim, meu Deus. Como é que é esse Brasil mesmo? Mas você lembra aí, eu vou entrando. Entendi. A minha história com a Thaís foi a mesma, né? Foi desde que a gente se conheceu. A minha história com a Miriam foi no FAI também. O FAI, pra quem não sabe, ele tem várias faculdades. É um movimento muito legal. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí um pouco mais sobre ele. E ele é todo despido de qualquer religiosidade, né, Thaís? Essa era uma das travas da Thaís de não querer ir. E aí eu falei, não, bora, que é totalmente diferente. E realmente totalmente diferente. É algo focado pro cristianismo mesmo, pra né? espiritualidade. Pra espiritualidade, não... Que é importante, né?
A gente é feito de corpo, alma e espírito. Então a gente tem que cuidar dessas 3 áreas. E aí a gente foi pro FARE e a Miriam, ela fazia parte da organização ali, né? Então eu lembro que foi a Miriam que adicionou a gente no grupo. E aí começou essa conexão. E como a gente já via ela na sala, então já gerava uma familiaridade. Eu conheço aquela menina. Assim, não era uma coisa muito estranha. E aí a gente meio que se falava de vez em quando ali no corredor, no FARE e tal. E aí 2020 veio pandemia. Veio pandemia, um monte de coisa acontecendo, todo mundo com medo. A gente com TCC. Não tinha aulas mais online, sem, né? aulas online, provas online. online, todo mundo tentando se adaptar àquilo de todas as formas e não tinha mais o FARE. E aí eu e um colega meu da faculdade também tivemos a ideia de montar um grupo onde a gente iria se propor a fazer um estudo bíblico. A gente escolheu João, né? Foi, né? João. E a gente separava assim, cada um falava ali daquele capítulo, por exemplo, daquele versículo. E nesse grupo, a Miriam, eu e a Miriam, a gente se conectou mais ainda, né? E porque ela me mandava, tinha um livro lá que ela indicou, eu falei, menina, qual é esse livro? E ela, nossa, esse livro é muito bom. E aí, de repente, surge uma viagem. Exatamente. Porque a gente falou, pô, estamos chegando no final do curso. A gente não teve colação de grau, foi online. Não foi presencial. Então, assim, aquele sonho de passar 5 anos ralando e chegar lá. E aquele evento, o momento, né? Não tivemos. Não teve. A gente falou, não, então a gente tem que fazer uma viagem. E aí surgiu a ideia de fazer a viagem. Eu montei um grupo, botei as meninas. E a gente foi pra Floripa, né? Uau! Foi E assim, muito massa. eu acredito muito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E isso em todas as nossas relações. E eu vejo claramente que ele fez isso, né? Quando me conectou com a Lavínia, me conectou com a Thaís. Sim, porque a gente tem muita compatibilidade. E aí, na viagem... Não, mas aí eu vou entrar em outra pergunta. Não, mas eu acho que não tá aqui essa Não tá, não? pergunta. Ela... Não. Porque é interessante que ela disse que ia entrar outra pergunta. A pergunta é como vocês tiveram a ideia de fazer o podcast, né? Isso. E aí, na viagem, a Lavínia me contou sobre isso. Então, fale. Na verdade, foi algo que foi queimando, assim, no meu coração, foi surgindo. E eu meio que rejeitei a ideia. Porque, assim, algo novo. É algo novo e algo que ia demandar tempo. Eu tava preocupada, tipo, em concurso, na UAB, tipo, nesse início, né, da advocacia, enfim. E eu não sou uma pessoa muito engajada nas redes sociais, então isso tudo gera um pouco de resistência, né? Só que isso foi se tornando mais forte dentro de mim e eu não sei se a Thaís vai lembrar, mas a gente marcou um café lá na Asa Sul. Sim, eu lembro. E lá a gente chorou todas as pitangas que poderiam existir na face As da duas, terra. assim, chorando pitanga nível hard. Assim, e era tanto problema que a gente falou, gente, a gente precisa ter um alívio, um hobby, Um momento de descanso, né? escape. E aí, eu já tava com essa ideia. E eu falei pra ela, Thaís, o que você acha de a gente fazer um podcast nesse sentido? Não com expliquei tudo isso que eu tava, a gente meio que falou Tava pra vocês. sentindo, né? Exatamente. E eu pensei que naquele momento, com todos aqueles problemas que a Thaís tinha me contado, ela ia falar, nem. Mas Eu sou doida, gente. mas pelo contrário, ela falou assim, cara, eu amei a ideia. A Thaís é super empolgada, assim, a gente fala que a Thaís é a menina dos bora, né? Bora, Thaís, bora. E aí ela falou, bora. E aí eu falei assim, cara, eu pensei na Miriam. E aí a Thaís falou assim, eu acho que a Miriam é a pessoa mais perfeita pra... Indicada. Mas eu analisei o currículo dela. Eu fui analisada, eu passei por uma sabatina sem Você saber. passou. Você não sabia, né? Eu não sabia. Passei por uma sabatina. Que bom. E aí, só que assim, nunca surgia a oportunidade. Eu acho que assim, isso era algo que precisava ser dito pessoalmente. Sim, com certeza. E aí surgiu a viagem. Que foi em 2020. Foi no finalzinho de 2020. Não, foi 21, final de 2021. É porque foi... É mesmo, né? A gente começou a planejar em 2020, pra vocês verem. E aí foi...
postergando. Foi no final de 2021. Dezembro de 2021. E foi em grande estilo, porque ela me contou num penhasco. De frente pra praia. A gente parou no Mar da Floripa. Mar de Floripa. Mas assim, na hora que ela me falou, aquilo queimou no coração, sabe? Fez muito sentido. Você disse que já tinha essa Dizem ideia, que né? por trás de uma dor está o nosso propósito, né? Eu falei, cara, isso Sim. bate muito, porque eu passo por muitas dessas dificuldades, né? Pelas quais a gente quer conversar e quer buscar soluções. Então, vai ser muito bom poder ajudar pessoas nesse sentido. Que a partir do momento que a gente ajuda, a gente tá se ajudando também. Sim. Começa em nós, né? Em nós, a partir de nós. E já era algo que queimava, né? No seu coração, né? Exatamente. Você disse que teve essa ideia, mas não chegou a... Sim, de influenciar pessoas através das redes sociais. Só que eu não tinha pensado no lado jurídico, né? Eu não tinha pensado na questão profissional. Eu pensava muito no espiritual, né? E aí... Mas aí uniu, porque uniu tudo, né? O que eu não tinha pensado, vocês pensaram, né? Sim. Então fez sentido. E quando a Lavínia me chamou, né, eu já falei, gente, o que vocês acham que da gente, né, colocar algo sobre livros? Foi. Né? E foi assim que surgiu também a ideia do café e uma prosa, né? Que é mais um ponto que a gente tem em comum também. Então, assim, exatamente. cada um assim, foi colocando as pitadinhas de Legal, ideias. legal você falar isso, porque um só podcast, por exemplo, eu tinha uma ideia, a Miriam tinha outra ideia e a Tati tinha outra ideia. Quando junta isso, se torna algo muito melhor, né? Então, assim, o poder de conexões, o poder de você fazer algo com alguém, com amigos, né? E é até legal, porque casou bem com o nosso nome do podcast, né? Que é Amigo da Coach. Vamos para a próxima Sim. pergunta. Vamos. Agora sou eu. Sim. Vamos lá. Qual a sua maior paixão? Jesus. Eu creio que a gente compartilha da mesma paixão e ele é a inspiração, a razão de ser disso aqui também, né? Sim, ele é o nosso quarto integrante, né? Exatamente. Ele tá na essência aqui do projeto. Ele que teve a ideia. É verdade, ele que implantou a ideia das relações. Vai colocando pra luz no Misturar. dia. Vamos lá, gente. Próximo. Terceira pergunta. Me conte um Me hobby. conte um hobby. Tá. O meu hobby se tornou fazer trilhas. Eu gosto muito de fazer trilha aí nas cachoeiras. Contato com a natureza, né? Contato com a natureza. Acho que um só. Eu ia falar ler livros. Gosto muito de ler livros também. Esse é o nosso geral, aquelas, né? Música. Pra mim, música é uma Música. coisa que eu escuto o tempo todo, então é um hobby. Sim, não, mas pra mim também. Música, livro, trilha, por isso que deu conexão, gente. Nossa. Comer chocolate, Dormir. dormir. Muitos. Vou falar um aqui que não, dançar. Ah, não. Aí você tá apelando, né? Depois de uma, duas. Deixa eu ver. Gente, eu abri, ó. Eu vou ler então, tá? Cite uma qualidade e um ponto a ser melhorado. Cri. Muito difícil. Vai começar aí. Tô pensando ainda no meu, não decidi. Uma qualidade. Eu sou uma pessoa muito leal. E o defeito... Não tenho. Sou perfeita. Felizmente, Defeito, ninguém gente, desastrada. Muito desastrada. Acho que é um dos defeitos, assim, que mais... E falta de organização, às vezes, com o tempo. Ingerir, assim, as coisas. Eu me enrolo, assim, bastante nisso. Um ponto meu a ser melhorado, muito parecido com o da Miriam, né? E também um pouco o negativismo, né? Às vezes eu sou muito negativa com as coisas, algo, né, que me assuste, enfim. Então, eu acho que eu tenho que melhorar ainda mais essa questão de ter um pensamento positivo das coisas, né? Ver que tudo vai se resolver e, né, tentar ser mais positiva. Eu acho que uma qualidade é até um pouco contraditório, né? Porque igual a Lavínia falou, assim, eu sou muito do bora, né? Então, acho que seria uma qualidade essa questão de
querer conhecer, né? Viver experiências novas, intensa. conhecer, né? E ter esse ânimo, porque tem muita gente mesmo que tem receio, né? É um pouco contraditório, mas eu acho que é uma qualidade bem legal. E a minha qualidade também é muito parecida com a da Miriam, né? Que é a lealdade. Então, Eu acho que essa é uma qualidade em comum, porque senão a gente não teria desenvolvido uma amizade tão legal, Também, né? sim. Respeito. E é engraçado, você falar que lealdade pra mim, na amizade, tipo, tem que ter. É a base. entendeu? É a base, é a confiança. Acabou lealdade. isso, gente. Um ponto positivo que eu considero que eu tenho é que eu sou muito determinada. Se eu pego alguma coisa pra fazer, eu tendo a ir até o final. A não ser que aconteça algo muito que me mostre que não era aquilo ali, né? Então, eu acho que um ponto a ser melhorado, talvez por eu ser essa pessoa bem determinada, às vezes eu sou muito teimosa. No sentido de às vezes tem outras possibilidades, mas eu coloquei aquilo na minha cabeça, então vai ser aquilo ali. Então tem seu lado positivo, tem seu lado negativo. E também às vezes de me autocriticar, né? Muito, assim. Também tenho isso. Todos nós. Né? Uma autocrítica, assim, muito severa. Porque às vezes você é muito compassivo com o outro, assim, tipo, nossa, tudo bem, não sei o quê. E com a gente às vezes é muito severo, né? Não, você devia ter feito assim. Você fez errado assim. Gente, é muito interessante essa pergunta, porque fala, assim, das nossas qualidades, né? Coisas que aqui, o conteúdo que a gente vai trazer no podcast vai ajudar a potencializar isso. E as coisas a serem melhoradas, a gente também vai trazer conteúdos voltados a isso, né? Sim, com certeza. E eu acho muito importante a gente ter começado com essa, assim, no primeiro vídeo com essa pergunta, pra mostrar que aqui do outro lado são as pessoas igual vocês aí, né? Que imperfeitas. Né, que estamos tentando crescer e melhorar. Sim, que, né, passamos pelas mesmas situações, né, os mesmos medos, os mesmos anseios, os mesmos pensamentos negativos, né, que a gente sempre tem, principalmente, né, antes de fazer uma prova. Me fale. Sério, gente, quando eu saí da primeira fase, mandei áudio pras meninas, falei, não passei, não vou ser advogada nunca. Eu liguei pra ela e ela falou assim, vou desistir. Aí... A gente tem que contar essa história num próximo vídeo. Sim, gente, foi... Gente, tá a melhor pergunta pra finalizar. A última pergunta. Pra gente contar, né, uma situação engraçada que vocês passaram juntas. A viagem... Nossa, a gente ia viajar para o sul, mas como tinha praia, o que as bonitas fizeram? Vamos colocar roupa de praia na mala. E aí chegou lá todo mundo morrendo de frio. O que aconteceu? A gente olhou a previsão, tava sol bonito, né? Maravilhoso. No avião, tanto que no avião, gente, não vou esquecer isso. No avião, na hora de decolar, né, falou assim, temperatura, né, clima do destino, né? Tava 27 graus, eu ainda pensei, uhul, praia, né? Chegando lá, a gente levou uma frente fria junto, né? E aí chegando lá, aí eu não me lembro quantos graus tava, mas chegando lá já tava frio. E a mala de todo mundo preparada com que roupa? Vai pro Rio de Janeiro. Tipo, Nordeste, a gente tava no Nordeste. Sendo que a gente ia pro sul, então foi muito engraçado passar frio. Cada uma tava só com uma blusinha de frio, tipo, pra entrar no avião só. Sim. Ficar no aeroporto. Não, e eu levei a minha, tanto a minha blusa quanto o guarda-chuva. Levei guarda-chuva, foi o guarda-chuva que a gente usou pra correr lá na chuva. Não, corremos na chuva. É porque eu estava com guarda-chuva, com a né? Nádia e Isso. Foi assim, gente, a história. A gente tá já desenvolvendo a história aqui. A gente chegou de noite já tava meio anoitecendo. No local que a gente ia ficar, no apartamento, que inclusive excelente a recepção dele. Perfeito, né? Perfeito, sim. E aí a gente falou, a gente tem que fazer umas compras, porque era apartamento. Então a gente tinha que fazer umas compras pro café da manhã, pro lanchinho, pra alguma coisa, né? E aí a gente foi no mercado perto, andando, tranquilo. A gente chegou no mercado, fizemos as compras, que a gente já
super organizada, já tinha feito. Já tínhamos feito Tinha lista. todo o roteiro. Tinha tudo lindo. E aí, a gente chegou no mercado, a gente fez as compras e o rapaz do mercado falou assim, não, vocês estão aqui perto, né? Moram onde? Eu quero morar lá no sul. É profético. Profético. Aí assim, vocês moram aqui perto? Vocês estão aqui perto? Aí a gente, sim, tá. Aí disse, não, então pode levar o carrinho com as compras e depois vocês trazem. Aí a gente, nossa, beleza, ok. Aí a gente levou o carrinho com as compras. E No meio do caminho começou a chuviscar. não, a gente foi, né? Deixou as coisas lá e se arrumou. Assim, se arrumou não, a gente só deixou as Aí coisas voltou, lá né? e voltou porque a gente tinha que jantar. Então a gente falou, a gente vai, deixa o carrinho e vai jantar. E Queria aí. voltar. E aí, no meio do caminho, começou a chuviscar. Né? E eu lembro que gerou até uma. Ai, vamos pedir Uber. Aí a gente. Não. E era na rua de baixo. Vamos indo, vamos andando mesmo. Aí eu lembro que tava eu, a Miriam e a Gabi empurrando o carrinho. Correndo. E a Thaís, a Nádia e a Jéssica, que são outras amigas Que nossas. foram com a gente, Isso. né? Mais atrás com o guarda-chuva. O guarda- Uma coisa, É. uma blusa na Não, eu cabeça. levei guarda-chuva, né? Porque minha mãe, minha filha, leva o guarda-chuva. Aí eu, Você não, mãe, eu mãe. vou pra praia. Ela, leva o guarda-chuva. Aí eu peguei aqueles pequenininhos, assim, de bolsa. Aqueles assim nem vão usar. Exatamente, porém foi muito útil. Mas aprendemos, gente, a deixar a mala diversificada. Mas foi muito engraçada essa situação. Por quê? Porque a gente tava parecendo umas loucas na rua de Floripa, correndo com o carrinho. E tipo, a gente tava começando a gritar, tipo, ai meu Deus. Não, e detalhe, né? Parecia menininha de colégio. Por quê? Porque a gente, né, mandamos fazer camiseta, né, com uma frase e tal, pra gente tirar foto no aeroporto. Aí fomos de calça jeans e tal, né, tênisinho. Então tava assim, aquelas 6 meninas assim, né, com a blusinha igual, uniformezinho, calça parecida, correndo no meio do... É. E outra, a gente tava correndo e acho que a gente tava fazendo tanto barulho pelo carrinho que tava fazendo barulho. Aham. E pela nossa euforia também. Não, e a né? rua lá era íngreme, tinha Exato, pedra e tinha. tal. E aí, eu lembro que a gente ficou rindo, porque o pessoal saía assim Aquele da janela. silêncio, Era né? assim, gente, lá é muito Que é tipo, era tipo A gente ficou na vila. Barra da Lagoa, Aldeia, né? Não, aldeia não é o Não, nome. Que é mais... É tipo um condomínio, fechadinho. né? Não é bem Não, mas, condomínio. mas meio que parecia assim um interior. Era alguma É. coisa assim. Que as Porque Barra pessoas da mais- Lagoa não é uma cidade mais calma. Ela É. não é badalada igual as Verdade. praias do sul, A né? gente chegou pra badalar E, lá. e assim, a gente Foi. fazendo o barulho lá, não sei o quê. E aí a pessoa saía assim, tipo, quem incomoda o meu silêncio? As dores de Brasília. Foi. Essa é uma das tantas que a gente tem É, de situação verdade. engraçada. Essa foi uma das muitas. Principalmente na viagem. Então, perguntas... As perguntas Encerraram. acabaram. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Isso. Sim. Gente, pelo amor de Deus. Por favor, tô só brincando. Ajuda a gente. Dá aquele joinha, aquele apoio. Curte aí o vídeo, compartilha com seus colegas. Visita os nossos sites, né? O site mesmo, o Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo, tá? Isso. Só As acessar. plataformas digitais, né? Spotify, enfim. Spotify, Vai tá ter, tudo aqui. vai ter no YouTube também, né? Então, E fiquem ligados que em breve teremos novidades. Verdade. sim. É isso. Esperamos que Tchau. vocês... Tchau. Tchau, vai embora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí. E é isso. Fiquem... Deixa eu curtir. Fiquem com Deus. Eu já falo, fiquem com Deus, por muito minha mãe. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, gente.